Tem a hora do relógio aqui, tinha até esquecido. Todos acharam? Eu vou acabar agora com a surra santa. Primeiro, Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, diga: quem resiste? A autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Vamos todos juntos ler o versículo 1 e 2, todos. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Amém? A Bíblia diz, Paulo escrevendo Romanos falou que toda autoridade é levantada e constituída por Deus. E quem resiste a uma autoridade traz sobre si condenação. Todo ser humano, eu e você, nós já nascemos debaixo de autoridade. Quando a gente nasce, que a gente se entende por gente, quem são as primeiras autoridades da nossa vida? Nosso pai e mãe. Quando nós vamos para a escola, quem são as autoridades constituídas? Os professores. Quando você sai da escola e volta para casa, você está sujeito à autoridade de quem? Pai e mãe. Quando você entra no ônibus para ir para casa, você está sujeita a ordens, a autoridades do motorista do ônibus. Quando você casa, você arrumou um dinheiro, você estudou, se formou, você casou, certo? Aí você sai de casa e vai morar sozinho. Você está debaixo da autoridade do síndico do prédio, porque o prédio tem normas. Se jogar bolinha de papel, toma multazinha, entendeu? Quando você vai morar sozinho, você está debaixo das autoridades estaduais, municipais, federais. Quando você casa, você está debaixo da autoridade do seu esposo. Ah, pastor, tem que obedecer cegamente? Não. Mas existe ali, foi feita uma pesquisa em 2.000 culturas no mundo. 2.000 culturas, diga comigo, 2.000. Nas 2.000 culturas no mundo, o homem exerce o papel de liderança dentro da casa. Sabe por quê? Porque a mulher foi criada, a estrutura da mulher foi criada para estar apoiada em um homem macho. Amém? Toda pessoa, a mulher tem, mas pastor, agora nós somos independentes. Amém que você é independente, mas já está na estrutura da mulher, e quem diz isso é a Bíblia. Está na estrutura da mulher ela ser submissa ao homem. Se a mulher quer dar na cara do homem, se a mulher quer tirar a autoridade do homem, está indo contra a Bíblia. É a Bíblia que diz isso aqui. Então vocês briguem com Deus. Olha o que a Bíblia diz: vós mulheres sejais sujeitas aos vossos maridos. Entendeu? Essa sujeição não é obediência cega, não. É saber que ele é o chefe da casa. Agora, se o cara perdeu a posição do chefe da casa, eu conheço um casal que a mulher chegava, não tem comida, dá teu jeito. Eu vou fazer o quê? Eu estou desempregado nos festejos. Igual maluco. Domingo a menina fala assim: amor, não tem sacolão. Ele fala pedir a tua mão, a tua mãe. Aí tu tem que conversar com Deus. Mas tem que estar sujeita à autoridade. Quer ver uma coisa que destrói família? É o pai tirar a autoridade da mãe na frente do filho, ou a mãe tirar a autoridade do pai na frente do filho. Isso destrói a família, porque você vê muitas crianças hoje na droga, você vê muitas crianças hoje rebeldes. Por quê? Porque aí a criança é o seguinte: a Bíblia diz que a criança tem malícia. A criança vai e faz uma besteira, aí o pai vai e dá uma chamada, briga com a criança, aí a mãe: não faz assim com ela. Aí a criança está vendo, a criança tem a maldade. Ia lá, minha mãe aí, meu pai não tem moral comigo não. A criança percebe, meu irmão. Se o pai ou a mãe exceder,
chama ele no cantinho, poxa, você cedeu, Roberto. Tu não devia ter feito isso. Tá bom, eu errei, eu acertei, deixa comigo. Amém? Todos nós estamos sujeitos à autoridade. Para que tem que ter autoridade? Porque as autoridades são as autoridades que ditam as regras, e a autoridade é que faz a sociedade andar ordenadamente. Deus, quando tirou o povo hebreu do Egito, ele não deu riqueza, não deu vitória dos inimigos. A primeira coisa que Deus deu foi os 10 mandamentos. Para quê? Levar as pessoas a respeitarem as autoridades. Deus constituiu Moisés para poder ser autoridade sobre o povo. Qual é a função da autoridade? A função da autoridade, do líder, é organizar, é proteger, é viabilizar o andamento das coisas, é viabilizar a administração. Por isso, nada funciona sem liderança. Nada funciona sem liderança. Tudo tem que ser liderando, tem que ter a liderança. Quando Eva apareceu no mundo, já tinha liderança, sim ou não? Sim, quem era a liderança? É o Adão. Quando ela abriu o olho, se ele já está ali, então ele é o meu líder. Amém? Tem pessoas que eles têm um problema muito grave de não respeitar as autoridades, irmãos. Tem pessoas que eles não aceitam. Isso é rebeldia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro 2:10. 2 Pedro 2:10. Quem achar pode ler. Segunda Pedro 2:10. Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Mas principalmente aqueles que segundo a carne. 2 Pedro 2:10. Aí já achou, lê alto, Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Amém? Quem não respeita ou despreza a autoridade, primeiro, ele nunca vai ser autoridade. E segundo, se conseguir alguma posição, não vai ser respeitado. Porque existe uma lei no reino de Deus que é chamada lei da semeadura. Então a pessoa que despreza autoridades, dificilmente ela vai conseguir ser uma autoridade. Mas se um dia ela chegar a alguma posição maior, ela não vai ser respeitada. Por quê? Porque ela vai colher o que ela plantou. Abra aí Juízes 21:25. A gente vai ver por que tem que ter autoridade. Juízes 21:25. Quem achar, leia. Juízes 21:25. Juízes 21:25. Hoje é um culto da palavra. Amém? 21:25. Olha por que tem que ter autoridade, por que tem que ter liderança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Lê mais alto, Jéssica, por favor. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Amém? Se não tiver liderança, cada um faz o que quer. Aí vira aquele ditado popular que parece casa de mãe Joana, não é isso que fala? Casa de mãe Joana. Por isso é necessário que tenha liderança. Por isso, todas as esferas da nossa vida, nós sempre estaremos debaixo de autoridade. Então, se você quer ser bem sucedido, respeite as autoridades, porque toda autoridade, segundo a Bíblia, é levantada e constituída por Deus. Agora pergunta a você, uma pessoa que é ímpia, um presidente da República que é ímpio, ele é uma autoridade, sim ou não? Sim. Nós temos que respeitá-lo porque, mesmo ele não sendo evangélico, sim ou não? Sim. Sim, porque ele é uma autoridade. E se ele está lá, foi porque Deus permitiu que ele chegasse lá. Quando nós, há pouco tempo atrás, eu tomei uma dura que eu adoro, os policiais me pararam, jogam a moto em cima já, para eles me pararem para me pregar. E eu comecei a pregar para eles, e eles começaram a fazer um montão de perguntas, e eu falei para eles, vocês sabiam que vocês foram levantados e constituídos por Deus? Aí ele falou, não, pastor, eu falei, foi. A Bíblia diz que toda autoridade, ela é levantada e constituída por Deus. Aí eu falo, não tem medo não, eu falo. Eu falei, sabe o que acontece? Milhões fazem prova para passar e não conseguem passar.
fica na psicotécnica, fica no exame de vista, fica no exame de teste físico. Vocês chegaram nessa posição porque Deus viu em vocês capacidade de serem policiais. Agora, se vocês se perdem no meio do caminho, não é culpa de Deus. Ele falou, não entendi, pastor. Eu falei assim, tem um montão de policiais que Deus levantou ele, Deus viu nele condição dele ser um policial, mas ele simplesmente se deixa ser corrompido, ele simplesmente deixa de cumprir a lei e ele, por decisão própria, fica paralelo à lei. Então não tem nada a ver com Deus. Deus viu nos policiais, aquele que consegue passar, capacidade e autoridade para ser policial. Se a pessoa sai do foco, foi erro dela. E nós temos que respeitar as autoridades. Amém? Eu fui fazer um ar livre uma vez no Buraco Quente, assim que entrou o PP, e eu entrava com o carro lá estrondando. E quando eu entrei com o carro lá estrondando, um rapaz do BOP veio e entrou na frente do carro e disse, baixa o som. Eu baixei mais. Ele baixa mais. Eu baixei mais. E eu sou muito conhecido ali naquele lugar, porque eu faço muito ar livre lá. E estava assim, igual formigueiro. Foi uma sexta-feira de noite. Imagina como é que estava ali. Pode botar aí 500 pessoas só na rua, 600 pessoas, quem já foi no Buraco Quente sabe como é que é ali. E eu falei, baixei mais, ele falou, baixa mais, baixa até o volume que você somente ouça. Eu abaixei tudo. Quando eu abaixei, que eu tirei o olhar dele, eu fui fazer a manobra, eu vi o pessoal falando, como é que pode? Não é assim não, ele está todo domingo aí, ele faz essa palavra aí, a palavra de Deus. Eu percebi, Luana, que uma palavra minha ali ia arrumar um fuzuê. Se eu chego no microfone, é mole não poder pregar a palavra de Deus, e apareceu começar a xingar a polícia, daqui a pouco ia ter um conflito aí grande. Sabe o que eu fiz quando eu percebi? Eu parei o carro e falei no microfone com som alto, irmãos, comunidade aqui do Buraco Quente, eu quero que vocês saibam que toda autoridade é levantada e constituída por Deus. E se o policial mandou abaixar o som, ele aqui é uma autoridade, eu tenho que respeitar o que ele falou, porque nem todo mundo é obrigado a ouvir o que eu estou falando. Respeite as autoridades. Fiz a manobra, quando eu voltei, ele ficou parado. Quando eu passei perto dele, ele olhou para mim e fez assim. Balançou a cabeça como quem disse, ainda bem que você sabe isso. Aí pega um crente, vai lá fazer o livre, fala um montão de besteira, arruma um conflito. Ele está respeitando a autoridade? Sim ou não? Não. E quando a gente não respeita a autoridade, a gente está com Deus? Sim ou não? Não. Então ali eu saí, não pude fazer, não fiz, fui para outro lugar e fiz. Todos nós estamos, conforme o Gerson viu, a autoridade é constituída para que haja ordem, para que o organismo, a organização tenha ordem dentro da igreja igualmente. Deus, quando alguém é levantado a um cargo sobre a igreja, ele recebe um tipo de unção. Quando a pessoa é levantada a um cargo dentro da igreja, pastor, diácono, presbítero, cada cargo que você recebe na igreja, uma unção é posta sobre a sua vida. A pessoa é levantada ao seu trabalho, é colocada no mundo espiritual sobre ela uma unção. A pessoa vai para diácono, é colocado sobre ela uma unção. Ela vai a presbítero, é dada a ela uma nova unção. Ela vai a pastor, uma nova unção é colocada sobre a vida da pessoa. São unções diferentes, são virtudes dadas pelo Espírito Santo diferentes, e nós devemos respeitar todas as autoridades que estão dentro de uma igreja, irmãos. Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. Eu estou ensinando, não estou dizendo que ninguém aqui desrespeita, graças a Deus. Eu tenho visto um exemplo de obediência aqui. Amém? Temos aqui o Miguel e a Adriana que fazem o blog. E eles fazem o blog, por sinal está uma bênção, está com 3.100 acessos, só no blog no YouTube tem mais de 1.000. Eles fazem o blog e tudo que eles vão fazer, eles ligam para mim, pastor, pode fazer isso. Eles fazem na casa deles, eles que criaram o blog, e eles digam, pastor, eu posso fazer isso? Está na bênção. Nós temos aqui vários irmãos, a Sheila vai fazer uma coisa, ela é tesoureira, pastor, eu posso fazer isso? Pastor, e eu nunca pedi para que ninguém fizesse isso. Gerson, todos, Alessandra, todos aqui, graças a Deus, tudo que vão fazer, pastor, pode fazer isso. Esse dia a Sheila ligou, pastor, o que o senhor acha da gente fazer umas caridinhas lá com a Ana? Pode fazer, Sheila, está abençoada, pode fazer. Então, graças a Deus aqui, é um povo obediente que respeita as autoridades. Eu estou falando aqui para ensinar. Hoje, irmãos, nunca se viu dentro da igreja o que nós temos visto hoje. Pessoas que em tudo querem desrespeitar as autoridades dentro da igreja.
Não estou dizendo aqui. Hoje, pessoas simplesmente, elas olham para a pessoa, eu posso fazer melhor do que ele. Eu tenho mais condição do que ele. Eu posso. E caem no erro que Miriam e Arão cometeram. A Bíblia diz que Arão e Miriam conversaram entre si, falaram assim: Miriam, Arão, porventura Deus só fala com Moisés? Ele falou contigo também, ele falou comigo também, por que ele tem que sair? A Bíblia diz que Deus ouviu. Deus ouviu, desceu. Miriam, santa, vem cá por favor. Arão, abençoado, vem cá por favor. Moisés, filhinho, vem cá. Moisés estava velhinho, meio caduco, coroinha. Eles pensaram que Moisés perdeu a unção. Ele não está mais com aquela unção que ele estava, não. Moisés não é mais o mesmo, não, mas tinha um tipo de unção. Moisés era uma autoridade, a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá profeta igual a Moisés, nunca. Então eles, porque Moisés não era na mente deles mais o mesmo, porque Moisés já não estava mais com o mesmo vigor físico, com a mesma maturidade, porque da idade, eles começaram a questionar. A Bíblia diz que Deus ouviu, chamou os três, Miriam e Arão, olha só. Com vocês e com o povo, eu falo através de sonho e de visões, e uso os profetas. Não é assim com Moisés, porque com ele eu falo cara a cara, ele tem uma unção que eu dei a ele. Olha, só porque vocês estão murmurando, apareceu lepra em Miriam. Miriam só não morreu porque o velhinho orou por ela. Moisés, papai, por favor, não faz isso não, não faz não. Por favor, poupa a vida dela. Ela teve que ficar 7 dias fora do arraial. 7 dias com ela, isolada, sozinha. Por quê? Porque questionou a autoridade de Moisés. Nunca se viu, Luana, dentro da igreja, com 20 anos dentro da igreja, nunca se viu igual hoje, pessoas que têm querido questionar as autoridades levantadas por Deus. Se alguém negou, o pastor é a autoridade da igreja, ele levanta pessoas, ele distribui cargos, levantou a Sheila como diaconisa. O pastor levantou, reconheceu ela como diaconisa. Imediatamente, ela está debaixo da autoridade do pastor, que está debaixo da autoridade de Deus. Se alguém questionar a autoridade da Sheila, está questionando a autoridade de Deus. Quem está entendendo? E como é que se questiona a autoridade? A Sheila não tem condição. Falhas, todo mundo tem. Falhas, eu tenho a partir de mim. Todo mundo tem falhas. Mas quando Deus nos deu uma autoridade, Deus já sabia as nossas falhas. Deus conhece as nossas falhas. Tem pessoas que são levantadas na igreja a cargos dentro da igreja que Deus institui, mesmo Deus sabendo que elas têm falhas. Mas o próprio Deus vai cuidar em tratar as falhas de cada indivíduo através da sua palavra. Se o indivíduo não aceitar o tratamento de Deus, o seu ministério vai minguar e sumir. Quem entendeu? A pessoa levantada, a diaconisa na igreja. O pastor entendeu, reconheceu ela como diaconisa. Aí vem pastor não está na visão não. Sheila não tem condição não. A vida dele é pior do que a da Sheila. Mas a Sheila não tem condição não. A Sheila não tem condição não. Quem tinha que ter sido foi eu. Deus vai tratar a Sheila. Se a Sheila, no decorrer do tempo, o poder da palavra não mudar a Sheila, ela vai ter um ministério travado, ela não vai ter prosperidade espiritual. Então quem cuida daquele que recebeu um cargo na igreja é o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Se a pessoa recebe um cargo na igreja, dado pelo pastor, que é a autoridade levantada por Deus, e a pessoa não exerce bem um cargo, trata com desprezo, trata com desdém, primeiro, no mundo espiritual ela vai perder a unção que está sobre a vida dela. Ela não vai prosperar naquele cargo. E segundo, ela vai ficar encostada. Porque se nós levantamos uma pessoa como diaconisa, ou como diácono, ou como presbítero, e o pastor observa que simplesmente ela não faz nada, ou ela faz de qualquer maneira, o pastor vai tirar dela e vai dar para outro. Palavra dos talentos. Aquele que foi dado ele segurou e não fez nada. E quando o dono veio, falou assim: por que tu não usou o talento que eu te dei? Ah, sabia que tu eras homem rígido, então eu escondi o talento. Ó servo inútil, tu não sabias que eu era um homem rígido? Por que tu não pelo menos granjeou? Por que pelo menos tu não depositou esse talento para ganhar outro? Irmãos, pessoas que Deus levantou dentro da obra
se ele faz relaxadamente, se ele faz de qualquer maneira, pode ter certeza, o ministério dele não vai prosperar e ele vai minguar, e o pastor da igreja vai observar e vai parar de dar as coisas para ele. Vai chamar a atenção, mandou a igreja, faz direito. Faz direito, porque a igreja, os cargos são voluntários. Diga voluntário. Ninguém aqui na igreja ganha salário, meu irmão. Os cargos, os levitas, os diaconisas, a gente ensinou aqui naquela primeira reunião de ministério, a pessoa aceitou consciente que o cargo de dentro da obra do Senhor é para você se negar a si mesmo, é para você fazer a obra do Senhor. Você, a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra faz, mas dentro da igreja não paga salário, meu irmão. Então, se você aceitou receber um cargo, faça direito, faça com vontade, não faça com desdém, não faça com desprezo, não, porque a Bíblia diz que aquele muito é dado, muito lhe será cobrado. Deus vai cobrar o diácono que não trabalha direito, Deus vai cobrar do presbítero que não trabalha direito. Pode passar a vida aqui na terra desfrutando das coisas mais abençoadas. Fechou o olho, vem cá, filho. Te levantei como um diácono na igreja, eu não usei meu céu para te levantar como diácono. Por que tu não exerce seu direito? Você sabia que o cargo do diácono, da diaconisa, é de servir? O cargo do diaconado é para servir. Se a pessoa recebe um cargo e não quer servir, ela não está sendo um bom diácono. Irmãos, guarde isso. A pessoa que não é voluntária no servir dela, mesmo que ela seja levantada a pastor, ela nunca vai ser servidora. Ela vai tentar manipular. Sabe as pessoas que você vê na igreja, eu estou ensinando, estou dizendo que aqui tem, graças a Deus não tem. Sabe as pessoas que tentam manipular pessoas? É porque elas nunca foram servidores. Elas nunca foram de servir, então quando elas pegam um cargo, elas querem simplesmente manipular. Elas querem coordenar. Então exerça o cargo que Deus te deu, a vida cristã que Deus te deu, com zelo. Todas as autoridades são levantadas e constituídas por Deus. Irmãos, eu nunca vi. Hoje, Deus levanta uma pessoa de gente de oração, aí a pessoa está na igreja, eu tinha que estar lá. Ela não ora muito, ora mais do que ela, mas Deus escolheu ela para botar como dirigente. O pastor, Deus deu direção ao pastor, botou ela. Então você fica, que se Deus quiser que você fique no lugar da dirigente de oração, o próprio Deus, ou Deus vai matar ela, ou ela vai se aposentar, ou vai ficar doente, ou vai ficar velhinha e você vai ficar no lugar dela. Mas não é você querer passar por cima dos outros para tomar o lugar dela, não. Quando a pessoa passa por cima de trâmites, é isso mesmo, trâmite? Quando a pessoa passa por cima de trâmites na vida espiritual, ela não vai ser bem sucedida na sua vida espiritual. Ela vai naufragar, a família vai pagar preço. Então, se nós um dia formos ser autoridade, Deus é quem vai nos levantar, irmãos. Deus é quem vai nos capacitar. Não precisa. O que é teu está guardado. Diga, o que é meu está guardado. Diga mais uma vez, o que é meu está guardado. O que é meu está guardado. Se Deus estiver no coração do Samuel, seu pastor dessa igreja, se Deus estiver no coração de que a Luana seja a pastora dessa igreja, o próprio Deus vai cuidar, o próprio Deus vai agir, Ele vai fazer o que tem que fazer. Daqui a pouco a Luana está sendo levantada da pastora. Não precisa a Luana chegar, não, eu tenho que ser ligado pastor, eu tenho que estar no lugar dele. Não faça isso, estou ensinando. Amém? A Bíblia diz no versículo 2: e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Tem muita gente aí, irmão, não vou poder falar tudo não por causa do tempo, eu tive que falar aqui antes. Eu ia passar vários versículos na Bíblia falando sobre autoridade, sobre respeito e princípio de autoridade. Toda pessoa que ela está com um cargo na igreja é porque Deus deu. Aquele que é levantado sem a direção de Deus, ele não vai prosperar. Agora eu pergunto para vocês, existem casos que a pessoa é levantada a cargos na igreja sem que Deus queira, sim ou não? Sim. Sim. O que é que acontece? Vai arrebentar. Eu conheço pessoas que foram levantadas a cargos na igreja, por causa, eu conheço, vive perto, por causa de dinheiro. O marido e a mulher um dízimo bom, o pastor pegou de membro de igreja, pastora. Sabe o que aconteceu? A pessoa não exercia o pastorado, não ia para a igreja, não fazia nada, chegava lá, tinha diácono que mandaram ele. Por quê? Porque foi levantado sem a direção de Deus. E tem casos de pessoas que ainda aproveitam essa oportunidade e se tornam bons pastores, mas dificilmente, irmãos.
Então, eu deixo essa palavra para você. Se você tiver que ser uma autoridade dentro da igreja, não passe à frente. Não queira. Espere Deus te levantar. Quer que Deus te veja como uma autoridade? Dê bom testemunho. Dê bom testemunho. Quando você entender o que Deus quer da tua vida, as coisas vão acontecer. Eu estava falando esse dia com uma pessoa, não sei se foi Adriano, quem foi. Eu hoje entendo o que Deus quis da minha vida, Ana. Eu entendo que Deus me chamou para pregar o Evangelho. Eu hoje estou pastoreando essa igreja aqui, por misericórdia, mas eu prego todo santo dia, eu prego para alguém. Todo santo dia. Eu não falo, passou esse tempo de ministro. Eu hoje entendo, quem faz tudo é o Espírito de Deus. Nós liberamos uma palavra de domingo. Essa semana, até domingo, vai ter de repente na vida de pessoas aqui, já teve 3 casos. Uau, foi tua palavra, pastor? Foi não. É porque estão buscando a Deus. É porque a igreja está buscando. Tem gente junto comigo indo para Monte toda segunda-feira orando e buscando. Então Deus está abençoando. O Adriano nunca foi para Monte. O Adriano é um novo convertido, entendeu? Mas foi abençoado de tudo. Está todo bom. Ele veio domingo, estava quase um mês sem vir. De domingo para cá, Deus arrebentou, jogou um montão de bênção em cima dele. Amém? Sabe por quê? Por causa do pastor? Não. Por causa da igreja que está indo buscar o Senhor, que ora, que jejua. É por causa de cada um. Ninguém aqui é maior do que o outro. Nós somos um corpo. Amém? Nós somos uma engrenagem. Todos os dentes aqui são importantes. Foi tempo de meninice que eu achava que eu era melhor. Já achei já. Eu achava que eu orava, era diferente. Hoje eu acredito na oração de qualquer um. Pode ser o crente mais fraco da igreja. Ele vai orar, eu acredito na oração dele. De dentro do meu coração, não acredito de boca não. Eu acredito de dentro do meu coração. Se eu pedir para qualquer irmão aí orar, eu creio que Deus está te ouvindo. Eu acredito dentro de mim que Deus está te ouvindo. Amém? Não vamos terminar hoje. Eu já dei essa palavra uma vez, mas conversando com esse pastor, fiquei muito assustado. Quer ser bem sucedido? Respeite um exemplo. Eu não vou falar para do tempo. Josué. Josué respeitou a autoridade de Moisés. Josué simplesmente queria servir a Moisés. Olha o que a Bíblia diz sobre Josué. Josué, servo de Moisés. Diversas passagens da Bíblia, a Bíblia se refere a Josué como servo de Moisés. Quando Moisés morreu, aí Deus apareceu para Josué e falou assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora tu vai exercer o que ele estava fazendo. E assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Aí a Bíblia já começa a chamar Josué de Josué, servo do Senhor. Olha só que interessante. Primeiro se refere a Josué, vários capítulos, várias passagens. Josué, servo de Moisés. Quando Moisés morreu, então Deus falou: olha, Moisés, meu servo, é morto. Agora tu vai ficar no lugar dele. Eu vou ser contigo como eu fui com ele. Aí a Bíblia começa a passar a chamar Josué de Josué, servo do Senhor. Quem levanta? A palavra de Deus diz que quando Moisés subia no monte, ele não saía do arraial intercedendo por Moisés. Intercedendo por Moisés. E tinha vezes que você for ver, tinha vezes que Moisés falava assim: Josué, sobe comigo. Tinha vezes que Josué falava assim: fica esperando. 40 dias esperando no pé do monte. Tinha vezes que Deus falava, Moisés falava assim: Josué, vamos comigo lá para cima, não quero ficar sozinho não, vamos comigo. Josué ia ver a glória de Deus. Teve vezes que Moisés falou: Josué, fica esperando lá embaixo. Amém? E nós, irmãos? Eu posso falar, irmãos. Eu posso falar, eu só falo aqui o que eu posso falar. Eu não sou hipócrita nem fariseu. Eu posso falar sobre respeitar, porque eu estava numa igreja em que acabava o culto, vinha 10 pessoas, está aqui, testemunhos aqui, já essas são testemunhos. Vinham 10 pessoas para me orar, e quando vinham eu falava: não, o pastor da igreja aí vai pedir para ele orar. Não, Roberto, pode orar. Eles viram quantas vezes pessoas iam pregar lá: não, pastor Roberto, pastor dessa igreja, no meio do culto. Não, pastor não sou eu não. O pastor é ele ali, o pastor ele diz, ele é o pastor dessa igreja. Todas as vezes que Deus me usou naquela igreja em um milagre, que foram muitos, os irmãos daqui viram milagres lá, a velhinha e outros, todas as vezes que Deus me dava graça, eu falava do púlpito da igreja: irmãos, se Deus tem me usado nessa igreja, é porque eu sou obediente ao pastor Elias. Porque o dia que eu pensar que eu sou melhor do que ele, ou o dia que eu pensar que eu sou, falava no púlpito, tem até gravado aí, entendeu? O dia que eu pensar que eu sou mais do que ele, Deus deixa de me abençoar. Eu sempre fui obediente ao meu pastor. Sempre fui obediente. Aprendi muito com ele.
Aprendi muito com o pastor Elias, aprendi muita coisa com ele. Ele é um homem de Deus, tem falha, tem um montão também. Mas eu aprendi e eu posso falar, sempre fui obediente a ele. Quantas das vezes pessoas vinham para cima de mim e eu falava, o pastor é ele. Você tem que falar com ele. Ele é o pastor da igreja. Eu nunca tentei passar à frente do pastor Elias. Nunca. Não, e os outros pastores. Nunca quis ser mais do que eles. Nunca. Eu sempre fui submisso a eles. Amém? Então que você possa aprender. Se eu não tivesse autoridade para falar isso, eu não falaria não. Amém? Então você quer ser bem sucedido? Respeite as autoridades da igreja. Respeite, não é porque sou eu o pastor não, mas respeite o pastor da igreja. Seja submisso ao pastor da igreja. Se Deus está te usando que você está na obediência ao pastor. Se Deus está te usando, é porque você está respeitando a igreja, você é obediente à igreja. Então sempre que você quiser ser o maior, queira ser o menor. Amém? Esse é o crente sensoginho. Qualquer palavra, eu não vou ficar nessa igreja. Quem é ele? Quem é ele para falar assim comigo? Meu marido não fala assim comigo. Isso é piada para mim. Ele está mandando piada para mim. Isso é para mim. Aí sai fora da igreja. Eu já falei aqui, pessoas que xingavam o pastor, xingavam, eu via, está tudo arrebentado, tudo arrebentado. Quem cuida de pastor é Deus. Se ele está errado, deixa que Deus vai falar com ele. Se eu cismar de levantar o túlio agora na igreja aqui, a presbítero da igreja, não, ele não tem capacidade, ele chegou agora. Senhor, eu acho que meu pastor fez errado, mas ele é o ungido desta igreja. Senhor, abençoa ele, dá graça a ele, respeita a autoridade do túlio. Não, mas o pastor não pode, ele chegou agora. Quem sou eu e você? Quem levanta, quem constitui é Deus. Se o pastor errou, ele vai dar conta a Deus. Deus vai cobrar de mim. Eu tenho uma família. Se eu errar, se eu botar alguém no lugar errado, Deus vai falar comigo. Deus vai falar, rapaz, fez errado. Volta lá. Deus fala. A Bíblia diz que o profeta chegou para Davi. Davi, faz o que mandar teu coração. Faz o que mandar teu coração. Quando ele saiu, Deus disse, eu mandei te falar alguma coisa. Volta lá. Volta lá e tira tudo que eu falei. Amém, irmãos? Eli estava fazendo um montão de besteira. Deus exterminou a família de Eli todinho. A gente vê. Você sabia que Arão, 2 filhos de Arão, Gerson, foram mortos porque estavam fazendo as coisas na igreja relaxadamente? Quem já leu sobre isso? Deus matou os 2 filhos de Arão, foi Deus que matou. E Arão não pôde falar nada, ficou quietinho, porque ele sabia quem era Deus. Se falasse uma coisa, ia junto também. Amém, irmãos? Deus levantou Moisés levantou Arão levantou os 2 filhos, os 2 filhos fizeram as coisas de brincadeira. Deus foi lá e levou a vida deles. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Respeite aqui, eu falo toda hora, fica gravado. Respeite, estou falando para ensinar. Respeite as autoridades. Respeite os diáconos dessa igreja. Você pode achar até que eu fiz errado. Fale com Deus. Ore por mim, embora os 3 diáconos que tem aqui já eram diáconos, só fomos reconhecê-los. Amém? E no café de pastores, quem vier aqui, você vai ficar escandalizado com o que você vai ouvir. Que o pastor vai descer mesmo a palavra em pastores, porque um montão de líder aí tem feito coisas erradas, porque as pessoas só estão pegando de prosperidade. Nós precisamos ter a nossa mente mudada. Amém? Amém. Depois, agora acabou, Miguel. Vamos ver quem quer fazer alguma pergunta. Pode fazer. Quem ensinado aqui hoje. Eu vou estar gravado aqui. Eu vou perguntar mais uma vez. Tem alguém que quer se candidatar a esses 3 cargos? Pinel, INCRA, Pinel e Souza Aguiar. Tem algum aqui candidato? Agora você vai levantar a mão, você vai ter que estar lá todo domingo. Indo as pessoas ou não indo, você vai ter que estar. Visita na tua casa ou não indo, você vai ter que estar lá. Todo domingo tu vai ter 10 minutos aqui para dar testemunho. Não tem ninguém? Então, se você não quer se candidatar a esse cargo, onde você vai ter que crucificar a sua carne, onde você vai deixar de viver por causa dos outros, então não brigue por cargo dentro da igreja. Não fique achando que você tem que estar fazendo cargo. Porque se Deus entender que você tem que ser o dirigente de alguma coisa aqui, Deus é que vai levantar você. Amém? O pastor Roberto, ele é bem rígido em falar. Eu não vou ficar falando por fora. Eu falo no púlpito e se quiser falar comigo depois, pode vir falar comigo. Se você não quer se candidatar para visitar o Hospital do INCRA,
é Pinel e Souza Aguiar, então não brigue para ter cargo dentro da igreja. Não diga que você está sendo injustiçada porque você não tem cargo dentro da igreja. Não diga. Amém? Não, irmãos, eu tenho que ter um cargo na igreja. Então pega esse cargo. Pega esse cargo. Não, eu tenho que ter um cargo. Então pega esse cargo, meu irmão. Pega esse cargo. Pega lá, assume o cargo. Chega e visita na tua casa, a chave da igreja fica aqui. Pega o cargo. Então, se você não brigue por cargo dentro de igreja. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Que você guarde essa palavra. Pastor, o senhor está massacrando. Estou falando a palavra. Amém? O dia que eu pregar só melzinho, se preocupa comigo. O dia que eu só falar aqui palavra de vitória, o dia que eu deixar de cobrar de você, você se preocupa que tem alguma coisa errada na minha vida. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga o filho a quem? Ama. O pastor, ele vai dar conta das ovelhas. Se eu não ensinar, a Bíblia diz assim, Deus falou para Ezequiel, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala. Então eu falando e ensinando, se você partir ou eu partir, eu estou justificado diante de Deus. Agora, se eu ficar só com melzinho, eu conheço, irmãos, eu conheço pessoas que o pessoal chega atrasado e ele está nem aí. Pode chegar atrasado. Jesus te entende. Não tem compromisso, está certo, tem que estar trabalhando. Nós vemos aqui irmãos que moram longe, está todo culto na igreja. Você está fazendo é para Deus, meu. Que eu fico feliz de ver. De ver você aqui, eu fico. Mas eu estou falando a palavra para o seu bem. Amém? Eu hoje consegui ter uma vida melhor, porque eu parei do lado de pessoas que não ficavam só me elogiando. Pastor Milton Silas, como aquele homem me bateu. E tinha vezes que ele falava, sabe o que ainda, Sheila? Eu perguntava alguma coisa, ele, tá bom, chama a tua mulher aí, bota ela perto de você. E ele descascava, e eu ficava com vergonha. Ela está aí perto de você? Eu não vou mentir, não, está aqui, pastor. É mentira, mano? E ele, tu tá isso, tu tá aquilo, que não sei o que, que não sei o que. Quando eu desligava o telefone, eu nunca mais olhei para ele, não. Nunca mais olhei para ele, não. Daqui a pouco o Espírito Santo está certo. Eu estou usando ele para corrigir você. Eu estou usando ele para você ter vida eterna. Quantas vezes, irmãos, eu já falei para os irmãos aqui, uma vez chegando no culto atrasado, eu e Elane, domingo, quando nós entramos na igreja, ele olhou, esse pessoal tem muita cara de pau. Esse pessoal é muito cara de pau. Domingo, não está trabalhando. Eu tenho quase certeza que chegar uma hora dessa na igreja, quando falou Elaine, Roberto, a gente ainda não estava muito convertido, esse homem é um ignorante, vamos embora daqui agora. E ele está certo. Por isso hoje eu não chego atrasado. Quando eu chego é porque aconteceu alguma coisa. Se eu chegar atrasado, é porque aconteceu alguma coisa. Você pode ter certeza. Se eu chegar atrasado é porque aconteceu alguma coisa. Eu levo as coisas de Deus a sério. Abra sua mão. Senhor Espírito Santo, que tu possas falar em cada coração. Espírito do Senhor Jesus, tu conheces, tu sabes que eu em momento nenhum tento agradar a este povo. Eu em momento nenhum tento puxar este povo para mim, meu Pai. Em todo momento eu ensino a este povo a andar conforme a tua palavra, Pai. Senhor, e se eu tenho andado na sinceridade, porque tu conheces o meu coração, tu conheces a motivação do meu coração, se eu estou pregando com amor aqui, Senhor, se eu estou falando com sinceridade, amando a cada um e desejando o bem de cada um, que tu possas tocar em cada vida, que tu possas falar em cada coração e que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre este povo. Abençoa, meu Deus, este povo, em nome de Jesus. Abra sua mão. Agradeço. Hoje a igreja para quinta-feira está cheia. Irmãos, eu amo vocês. Eu não uso o púlpito com picuinha, com raiva. Eu amo vocês. Amém? Eu falo do bem de vocês. Se vocês ficarem com raiva de mim, eu vou fazer o quê? Eu não importa agradar a Deus e não aos homens. Amém. Faça as coisas de Deus sério. Leve Deus a sério. Não brinque com as coisas de Deus. É melhor você não aceitar um cargo. Se você aceitou o cargo de diácono, diaconisa, qualquer cargo na igreja, você sabe que é um trabalho voluntário. Todos os cargos da igreja são trabalhos voluntários. Então, que você, já que você aceitou, que você exerça com amor. Que você faça com vontade. Amém?
Vou dar a bênção apostólica, depois quero orar por essa bonitona aí, primeira vez. Quem está feliz aqui pela vida da nossa irmã? Qual o nome dela? Fernanda. Quem está feliz pela vida da Fernanda? Diga a glória a Deus. Aí talvez a Ana fale assim: pastor, logo no dia que ela veio, deu uma palavra dessa. Meu irmão, através de uma palavra dessa, Deus fala: caramba, gostei dele, ele é maluco, vou ficar aqui nessa igreja. Amém? Uma vez o pastor Gesiel Gomes dá um testemunho que ele foi pregar numa igreja e Deus falou para ele assim: leia sobre a genealogia de Jesus. Mas Senhor, ele foi lá e deu a genealogia de Jesus todinho. E fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Aí quem levou a pessoa, meu Deus, eu trouxe ele aqui para escutar isso. No final, quando ele acabou de ler aquilo tudinho, ele falou, o cara levantou: se Deus salvou tanta gente assim, eu também quero. Entendeu? Então Deus usa a palavra que ele quiser. Eu antigamente levava uma pessoa na igreja e ficava preocupada que ele ouvisse aquilo. Não, Deus sabe o que ele faz. Se ela veio aqui hoje, é porque Deus quis falar com ela dessa maneira. Amém? Abra sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um dos digam. Amém.